Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Letras, Profletras, exame realizado em 2023 para a turma de 2024. Primeira questão. O excerto abaixo servirá de base para responder às questões de 1 a 10. Excerto 1. Há que se considerar ainda que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar, característicos da vida escolar. Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em relação à formação das novas gerações. É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento no estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. Texto extraído da Base Nacional Comum Curricular. Percebam, pessoal, que o que nós estudamos no curso, no nosso curso, eu havia falado que a BNCC, obviamente, seria cobrada, mas não no tipo de questão decoreba, pedindo conceitos presentes na BNCC. O que iria acontecer é justamente um texto abordando um conteúdo da BNCC e as questões que iriam se seguir, questões relacionadas ao conteúdo presente no texto relacionado à BNCC. Então, foi mais ou menos aquilo que nós havíamos previsto para essa prova. Então, nós temos aqui o texto, para esse texto, as questões de 1 a 10 para serem respondidas. Então, vamos aqui à primeira questão. O excerto predominantemente objetiva. Então, o que predomina no texto? Vamos lá. Na opção A, problematizar o uso indevido das redes sociais pelos estudantes na escola para fins de violência simbólica. Falso, pessoal? Não é o que predomina no texto. No texto não predomina essa referência ao uso indevido das redes sociais. No primeiro parágrafo, nós temos aqui uma referência feita às consequências do uso das redes sociais. Uma dessas consequências seria essa indução ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações. Então, é destacado aqui um aspecto negativo, não do uso em si, mas sim das consequências desse uso. E mesmo assim, pessoal,
o que predomina no texto não é essa referência às consequências negativas. Essa consequência negativa que é mostrada aqui é mostrada, né, como sendo um fator relevante para ser considerado na escola. Então, são citados aqui alguns aspectos relevantes, destacando a importância de isso se fazer presente na escola, sendo que um dos desafios da escola, né, para formar essas novas gerações que estão inseridas, né, que estão interagindo de forma multimediática, multimodal. Como reflexo disso, a gente pode ter este imediatismo de respostas. Então, pessoal, o que vai predominar não é a problematização desse uso indevido das redes sociais, tá bom? Opção B, denunciar que há um impacto negativo na cultura digital, na aprendizagem integral de um ser humano. Não, né? Isso não predomina no texto. Opção C, evidenciar que é função da escola considerar a cultura digital e suas linguagens no processo de formação de um ser humano integral. Exatamente esse é o objetivo, é o que predomina. Então vejam, evidenciar que é função da escola considerar a cultura digital e suas linguagens. Essa cultura digital e as suas linguagens, elas estão permeadas, né? Ela está permeada no texto, tá bom? Então está diluída aqui no texto, trazendo, por exemplo, aspectos importantes como as consequências desse uso, né? O apelo emocional que induz ao imediatismo de respostas, os jovens que estão se tornando cada vez mais protagonistas da cultura digital. É dito também no segundo parágrafo que é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento. E no parágrafo terceiro, né, tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral, sendo, portanto, coerente com o que nós encontramos na opção C, tá bom? Então, evidenciar que é função da escola considerar a cultura digital e suas linguagens no processo de formação de um ser humano integral. Na D, descrever os modos como a escola deve usar as linguagens multimediáticas para educar as novas gerações. Não é esse, né? O que a gente não tem um predomínio da descrição dos modos como a escola deve fazer isso, tá bom? Então, de fato, a opção correta da primeira questão é a opção C de casa. Segunda questão. Da leitura do excerto, conclui-se que, opção a sala de aula deve se constituir em espaço onde a cultura digital precisa ser limitada e monitorada. Não, pessoal, não há essa referência ao monitoramento dessa cultura digital. O que nós temos aqui é que a instituição escolar deve preservar o seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e que ela contribua para o desenvolvimento no estudante de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Não há aqui esse aspecto de limitação, né, de monitoramento. O que se propõe é uma formação crítica, né, que esse estudante tenha uma atitude crítica em relação àquele conteúdo presente nas mídias digitais. Opção B, a interação midiática, assim como as linguagens multimodais, só deve ser problema da escola quando promover a violência simbólica. Falso, né? Mesmo sem promover a violência simbólica, a interação midiática e as linguagens multimodais devem se fazer presentes na escola. Então, não é apenas aqui quando faz referência a essa violência simbólica, tá bom? Até porque a gente trabalha muito com as linguagens digitais, os textos multimodais, né? Mesmo sem falar de violência simbólica. Opção C, as linguagens multimediáticas promovem quase sempre discursos de ódio que devem ser denunciados pela escola. Falso, não diz que essas linguagens promovem quase sempre esses discursos. Opção D, a escola deve considerar como texto todas as manifestações de linguagem oriundas da interação intermediática. Correto.
Então vejam, nós temos aqui no primeiro parágrafo essa referência feita a novas formas de interação multimediática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil. Essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos da vida escolar. Então, não se deve trabalhar aqui apenas com esses textos que são característicos da vida escolar. É preciso abrir os horizontes. E lendo esse texto, que está presente na BNCC, e considerando também os conhecimentos que nós temos, dá para concluir que nesse texto há a defesa de que a escola deve considerar como texto todas as manifestações de linguagem oriundas da interação intermediática. Portanto, a opção correta da segunda questão é a opção D de dado. Terceira questão. O excerto responde ao seguinte questionamento dominante. Então vamos lá. Opção A. O conteúdo veiculado pela cultura digital propicia uma aprendizagem significativa? Bem, o excerto ele não está buscando responder a essa questão, Se o conteúdo veiculado pela cultura digital propicia uma aprendizagem significativa. Inclusive é importante a gente ter em mente esse conceito de aprendizagem significativa, que a própria BNCC nos traz. Essa aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia vai se relacionar com os conhecimentos prévios que o aluno traz à escola. Então, esse estudante, quando chega à escola, ele traz consigo conhecimentos prévios. Esses conhecimentos prévios vão ser atualizados, vão ser ampliados quando esse aluno tiver contato com os novos conhecimentos que serão trazidos pelo professor. Então, ocorre aqui a aprendizagem significativa. É aquela aprendizagem que considera os conhecimentos prévios que os alunos trazem. Esses conhecimentos prévios são utilizados, são pensados nas atividades que os professores propõem, tá bom? Então, nesse texto aqui, o texto, ele não responde esse questionamento. Se o conteúdo veiculado pela cultura digital propicia uma aprendizagem significativa. Então, ele não responde esse questionamento dominante. Na opção B, a função do professor é privilegiar as linguagens no seu modo mais convencional. Também o texto não fala disso, não busca responder essa pergunta, tá bom? Opção C, o jovem recebe passivamente os conteúdos da cultura digital? Bem, o texto traz esse questionamento, É justamente pelo fato de ele falar dessa cultura digital, como ela é relevante para esse jovem, que essa cultura digital deve se fazer presente na escola. Então, o jovem recebe passivamente os conteúdos da cultura digital? Esse é um questionamento que o texto nos traz. Aí você pode até dizer, sim, professor, mas o texto está dizendo que o jovem ele não recebe passivamente, ele também é um protagonista, ele age, Sim, mas o que a questão está pedindo é, o excerto responde ao seguinte questionamento, o jovem recebe passivamente os conteúdos da cultura digital? Então, o que nós encontramos no texto é um conteúdo que nos ajuda a responder a essa pergunta que foi feita, tá bom? O jovem recebe passivamente os conteúdos da cultura digital. O trecho do texto da BNCC fala disso. Ele nos traz um conteúdo que nos habilita a responder a essa questão. E, de fato, isso predomina no texto. É um questionamento dominante no texto. Na opção D, a geração formada pela cultura digital é mais vulnerável aos apelos emocionais das redes sociais? Bem, o texto nos traz que essa geração é mais vulnerável a esses apelos emocionais das redes sociais, mas não é um questionamento dominante, não é o que vai dominar o texto. O que vai predominar vai ser essa relação dos jovens com os conteúdos veiculados na cultura digital, tanto no que diz respeito ao aspecto positivo como também negativo. Então, pessoal, de qualquer forma, se houvesse dúvida aqui, seria entre a C e a D. Mas eu marcaria a opção C por ser um questionamento dominante.
No primeiro parágrafo, por exemplo, nós temos aqui uma referência feita a essas análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas. É como se fosse uma relação passiva, né? uma relação superficial com essas tecnologias. No parágrafo 2º, aqui a referência feita à importância de a escola educar para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente da cultura digital. No terceiro parágrafo, há uma importante referência feita aqui a essa desnaturalização de qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais. Então, quando há essa relação passiva, né, essa violência simbólica nem é percebida. É preciso, portanto, haver aqui uma formação mais profunda, crítica, um olhar crítico para esses conteúdos da cultura digital. Então, na opção C, o jovem recebe passivamente o conteúdo da cultura digital? Podemos dizer que sim, e também podemos dizer que não, né? Quando se traz a questão do protagonismo. Mas o que é destacado aqui é o uso passivo, é o uso sem criticidade, né? Então, o texto destaca isso. Então, a leitura do texto nos habilita a responder essa pergunta. O jovem recebe passivamente os conteúdos da cultura digital, né? Então, o que vai predominar, o que vai dominar no texto é esse questionamento que se faz presente na opção C de casa. Quarta questão. Com base no excerto, a formação humana integral é concebida como aquela que, nós podemos ver isso no último parágrafo, né? Formação humana integral, balizada pelos direitos humanos e princípios democráticos, considerando a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola. Então vamos lá. É concebida como aquela que, opção A, possibilita aos alunos e professores atuarem como protagonistas na resolução de problemas nas redes sociais. Não, né? Não há esse foco nas redes sociais. Opção B, forma o jovem para interação nas redes sociais com as linguagens multimediáticas como principal manifestação de sua subjetividade. Não, né? Não essa referência à principal manifestação de sua subjetividade. Então, a principal forma de manifestar as suas subjetividades seria pelas linguagens multimediáticas. O trecho não traz isso. Constrói sujeitos protagonistas para agir no mundo, produzindo linguagens e redes sociais a fim de melhor aprendizagem. Também não. Essa formação humana integral não é concebida como aquela direcionada à produção de linguagem em redes sociais, não é o que nós encontramos no trecho. E a opção D, considera os princípios da democracia e os direitos humanos como referências para uma educação que reconheça as diferentes culturas. Exatamente essa opção, né? Relativamente simples. A questão 4, opção D de dado. Para responder às questões 5 e 6, considere o fragmento reproduzido abaixo. Então vamos lá, no fragmento nós temos: por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar, característicos da vida escolar. Quinta questão. De acordo com o fragmento, infere-se que, na opção A, as imagens do mundo contemporâneo são sintéticas e produzem visões que reproduzem o mundo de forma adequada. Falso, né, pessoal? Até porque no fragmento não há essa referência a mundo contemporâneo, né? Opção B. As informações contêm um apelo emocional que leva os jovens a ter uma visão distorcida do mundo. Falso, pessoal. Por quê? Porque não há essa referência à visão distorcida do mundo. Até porque a gente pode ter informações, né, que levam à visão do mundo como ele é, né? Uma visão não distorcida. Mas aqui nesse trecho não fala de visão distorcida. Fala de análises superficiais, né? Uma análise superficial não é necessariamente uma visão distorcida. Nós podemos ter imagens e formas de expressão mais sintéticas, mais
simples, mais resumidas, né? Mas não necessariamente imagens que trazem um mundo distorcido, tá bom? Opção C. As informações e imagens produzidas e reproduzidas na cultura digital precisam ser objetos de discussão na escola. Exatamente essa opção, né? Então não está dizendo aqui, o trecho não diz que essas informações levam a uma visão distorcida ou que reproduz uma visão de mundo de forma adequada. Não está dizendo isso, nem adequado e nem inadequado. O que está trazendo aqui é que essas informações veiculadas por imagens e formas de expressão, né, elas proporcionam uma visão mais superficial, mais simples, tá bom? Então, essa opção C está correta. Opção D, as informações veiculadas na mídia digital são necessárias para que o jovem compreenda o mundo atual. Também não há essa relação de necessidade, de que para ele compreender o mundo atual, ele tem que ter contato com essas informações veiculadas na mídia digital. Não há essa relação de necessidade. Então a opção correta da quinta questão é de fato a opção C, de casa.